Tudo bem com vocês? Hoje o dia parecia que ia chover, choveu e depois deu uma estiada, né? Foi bom. Esse clima nosso do Nordeste é uma maravilha, viu? Se fosse em São Paulo era o dia todo assim, chove, sol, chuva, e depois fecha demais. E aqui não, aqui é bom demais. Quem morou em São Paulo aí sabe, né? Se fosse daquele jeito tinha que ir logo com um monte de coisa, né? Protegida, com guarda-chuva, com roupa de frio, porque o dia ia ser fechado. Aqui não, aqui você olha assim, e passa, e pega o beco. Gente, terceiro dia hoje, terceira noite, ainda tem mais algumas noites para vocês me aturar, tá bom? Irmã Paloma, parabéns, continue cantando assim magnificamente bem, que Deus continue te usando, tá bom? Aqui e acolá a gente se vê por aí, né? Eu quero saber quem nos visita essa noite. Ninha, quem é Ninha? Faz assim com a mão. Ninha, seja bem-vinda, viu? Que Deus continue te abençoando, porque abençoada você já é, ok? Luzia, que Deus também te abençoe, você, sua família e todos ao seu redor, ok? Daniela, seja bem-vinda. Parece que eu conheço essa Daniela. É a esposa de Arley, né? Deus te abençoe, minha irmã. Neto, é o Neto Azevedo? Não, Azevedo Neto. Ô Neto, tu é Neto Azevedo ou Azevedo Neto? Ah, Neto Azevedo é o cantor, né? Tu tá igual uma amiga da minha sogra que disse que foi no órgão público fazer um documento, e aí chegou lá, perguntaram o seu nome, não vou falar o nome não que tu sabe quem é, senão tu me entrega. E ela disse, ô comadre Licinha, como é meu nome mesmo? Aí tu fez igual isso agora, viu Azevedo? Adelino, que não é o Nascimento, seja bem-vindo, meu irmão, que Deus te abençoe. O senhor está bem? Pronto, essa casa é sua, viu? Porque essa casa é de Deus. É assim a casa, o modo de falar, mas o prédio não é nosso não. É quando a gente está numa igreja, a igreja também é nossa. Por quê? Porque ela é de Deus e nós somos filhos de Deus. Mais pessoas? Chegaram depois? Juliana, eu conheço de muito tempo. Tu tá boa? Que mal venha tu, mulher. Tu é abençoada. Dona Zita é a mãe de Juliana e mãe do nosso irmão ali, o Jurandir. Pensa numa coroa bonita. Alice. Cadê a Alice? Alice, fica em pé aí, Alice. Tu é pequenininha para eu ver quem é tu. Seja bem-vinda, princesa. Que Deus te abençoe. Juan foi o que ganhou o brinde, né? Aê, Juan, meninão bonito. Olha aí. Imagina numa roupa de desbravador, não fica bonito? Fica lindo. Tem mais aqui, Jamile. Você, seja bem-vinda, minha irmã. E Carla Delfina, eu conheço, é de casa, é prima da minha esposa. Muito tem me dado trabalho. Sejam todos bem-vindos, sintam-se abraçados por nós, por todos nós, por essa igreja. E como eu tenho dito, se você gostar, venha amanhã, se não gostar, venha do mesmo jeito. O importante é que você venha. A gente toma remédio porque remédio não é bom sabor, mas é porque é bom para a saúde. E às vezes o sermão talvez não vai ser aquilo que você queira ouvir, mas é o que precisa. É o que precisa. Se nós estudarmos a Bíblia, nós vamos entender que a maioria das mensagens que os profetas levavam para o povo, as mensagens de Deus, eram mensagens de advertência, de alerta, porque aqui e acolá o povo se desviava do caminho. E essa moça está triste? Não, está não? Sorria. Isso, a vida é bela. E então às vezes você fala assim, poxa, eu fui lá para ouvir uma palavra de conforto e Gil pegou e me deu chute na canela. Sentiu dor? Amém. Porque se chutou a canela e doeu, é o sinal que tem cura, está viva. Agora se chutar e não sentir nada, está cauterizado, o coração está duro, aí não tem cura. Mas se lhe incomodar de alguma forma, eu não posso falar heresia, eu não posso falar aquilo que a Bíblia não manda, mas se está de acordo com a Bíblia e te incomodou, eu quero lhe dizer que eu tenho que falar a palavra de Deus, ainda que lhe incomode,
Se incomodou, é porque você precisa mudar em alguma coisa, assim como eu preciso, tá bom? Então nós vamos abrir as nossas Bíblias no livro de, fácil demais, Gênesis, e a história também é muito conhecida, Gênesis capítulo 22, ok? Agora nós vamos elevar o nosso pensamento a Deus. Senhor nosso Deus, nosso Pai Criador, nosso Deus soberano, muito obrigado, Senhor Deus, por mais um dia o qual o Senhor nos permitiu. Obrigado porque o Senhor cuidou de nossas vidas durante todo esse dia. Nós não sabemos, porque não vimos, mas temos a certeza de que o Senhor colocou anjos ao nosso redor, o qual nos protegeu e está nos protegendo das investidas do inimigo. Porque nós sabemos que estamos em uma guerra cósmica, que se iniciou lá no céu, e hoje ela perdura aqui na terra, mas haverá um momento que ela vai ter fim, porque o inimigo de nossas almas será destruído, e aqueles que estiverem firmes em Ti, Senhor Deus, serão resgatados para as mansões celestiais, e nós cremos, Senhor Deus, que estaremos juntos com esses resgatados, porque o Senhor morreu por nós na pessoa do Teu Filho Jesus Cristo. E nesse momento, além de Te agradecer por mais um dia, nós queremos Te pedir que o Senhor se faça presente aqui em nosso meio, e não temos dúvida de que aqui o Senhor já se encontra. Nesse momento abrimos os nossos corações e Te convidamos a adentrar em nossos corações e em nossas mentes, que possamos entender a Tua palavra, e ao entendermos, que possamos colocar em prática. Sabemos, ó Pai, que ao sairmos daqui, muitas coisas irá tentar tirar o nosso foco, mas que seja repreendido todo e qualquer artimanha do inimigo que venha querer nos afastar de Ti. Eu quero, Pai, de uma forma especial, Te apresentar cada irmão, cada irmã que aqui se encontra, de uma forma especial também, os nossos irmãos que nos visitam essa noite, as nossas irmãs, que o Divino Espírito Santo possa ser o Senhor de suas vidas, e que elas possam se sentir abraçadas por Ti, Senhor, que elas possam se sentir preenchidas pelo Teu Santo Espírito. Por favor, esteja conosco agora e nos dá o discernimento da Tua palavra, é o que nós Te pedimos, porque Te pedimos em nome do Teu Filho Jesus Cristo, amém. Queridos, a história de Abraão é uma história muito conhecida, mas antes nós vamos narrar um pouquinho essa história, para que você, que talvez não conheça, você passe a entender. Deus, depois do dilúvio, né, depois que houve o dilúvio, porque a raça humana, ela se corrompeu, parecido como os dias atuais, e Deus deu fim da raça humana e separou uma família, a qual Deus olhou e achou graça, tipo, a Bíblia fala que Deus achou graça, Noé achou graça aos olhos de Deus, ou seja, favor. Noé foi alcançado pela misericórdia de Deus, Noé e sua família. E depois de alguns séculos, né, a partir de Noé surgiu um homem chamado Abraão. Deus chamou Abraão no meio da sua terra, para que ele fosse para uma terra distante, a qual ele não sabia ainda, mas que Deus lhe daria como herança. Aí alguns falam assim, Abraão foi por interesse, porque Deus disse que daria para ele terras e povos, nações, que a partir dele ele teria tudo isso. Mas Abraão, quando foi, ele já tinha condição. Ele levou servos, servas e bens. Ele atendeu o chamado, porque Abraão, mesmo estando no meio de uma parentela dos seus familiares pagãos, Abraão tinha uma conexão com Deus. E ele, aceitando o chamado, ele foi para a terra distante. Abraão já tinha, em média, de 75 anos, a sua esposa 10 anos a menos, mas eles não tinham filhos. E o sonho de muitas mães que não têm filhos é ser mãe, assim como ele também ser pai. Não ter filhos naquela época era visto como uma maldição. A mulher se sentia inferior. Algumas hoje ainda se sentem, mas não devia ter esse sentimento. Deus sabe de todas as coisas. E então Abraão, por obediência, atendeu o chamado e atendeu o chamado de Deus e foi para essa terra. Porém, depois que Abraão se estabeleceu por lá, Deus fez um acordo com Abraão, ou melhor, um acordo não, Deus fez um pedido a Abraão.
O ser humano, ele tem a mania de querer agir por conta própria. E todos nós sabemos que Deus poupou a família de Noé, porque Noé em algum momento creu que Deus existia. Aí você vai falar assim, mas para aí, então Deus vai poupar a minha vida porque eu creio que Deus existe. Você crê? Se eu perguntar aqui, todos vai dizer que crê, né? Mas crer quer dizer obedecer. E a obediência é o que é mais importante para desenvolvermos o nosso relacionamento com Deus. Então, infelizmente, depois da degradação humana, como eu já comentei, Deus deu fim à raça humana e a partir de Noé instituiu um novo povo, e a partir desse povo, ou seja, de um descendente de Noé, e quem foi esse? Sem. A partir de Sem, Deus chamou alguém, Abraão, para ser seu representante ao mundo. Deus lhe prometeu uma terra, eu estou repetindo aqui para você entender, que a partir dele faria uma grande nação e daria terra a ele, onde as vistas dele pudessem alcançar e onde o pé dele pudesse tocar, seria dele. Que bênção, né? Então, o que aconteceu? Precisamente da descendência de Sem, o primogênito de Noé, Deus fez um chamado a um homem por nome de Abraão, que ele saísse do meio dos seus parentes e fosse a uma terra desconhecida. Terra essa que Deus lhe daria como herança, e Deus lhe garantiu que lhe daria também uma grande descendência. E para quem não tinha filhos, era um presente e tanto. Só que aconteceu o quê? Passaram-se 25 anos e o filho não veio. É conhecido também, quem conhece a história, que nesse interim de 25 anos, Sarai, que depois posteriormente passou a se chamar Sara, pegou a sua serva, Agar, e deu para que Abraão se deitasse com ela para constituir família, porque ela desacreditou da promessa de que Deus disse que a partir dela faria uma grande nação, e deu para Abraão se deitar com Agar. Eu até tenho um sermão que fala desse assunto, mas o foco hoje é outro, porque em uma mesma história você pode pregar vários sermões, porque o tema hoje é outro. Abraão poderia dizer não, se fosse uma escolha ruim, talvez ele dissesse não, mas deitar com uma serva, uma morena linda, egípcia, ele fez esse sacrifício, né? E se deitou com ela, sem a permissão de Deus. E depois que passou algum tempo, Deus aparece, através de anjos, e dá uma mensagem a Abraão de que o filho da promessa não seria Ismael, o filho da escrava, seria outro, seria Isaque. E Sara engravidou, e aos 100 anos Abraão foi pai. 100 anos. Só que os filhos começaram a se desentender, e houve briga. Sara disse para Abraão: pega a tua serva e manda embora com esse filho, que ele não vai herdar nada do que é meu. Cruel isso, né? E Abraão pesou o coração e disse: e agora o que eu faço? Em visão Deus disse: manda a tua serva aí, obedece Sara, porque de Isaque eu farei uma grande nação. E Abraão obedeceu, mandou que a serva fosse embora, lhe deu mantimento e água e despediu. Mas aí agora começa a nossa leitura. Nós estávamos só na introdução. A partir do versículo 1, capítulo 22, versículo 1 diz o seguinte: depois dessas coisas, que coisas? De tudo que eu narrei aqui. Depois dessas coisas que eu comentei, pôs Deus a Abraão à prova e lhe disse: Abraão, este lhe respondeu: eis-me aqui. Acrescentou Deus: toma teu filho, teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá. Oferece-o ali em holocausto, sobre um dos montes que eu te mostrarei. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos e a Isaque, seu filho, rachou lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Então disse a seus servos: esperai aqui com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Tomou Abraão a lenha do holocausto e a colocou sobre Isaque, seu filho. Ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo.
ou o punhal, ou a faca. Assim caminharam ambos juntos. Quando Isaque disse a Abraão, seu pai, meu pai, respondeu Abraão, eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque, eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Continuando, respondeu Abraão, Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiam ambos juntos. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado. Ali edificou Abraão um altar, sobre ele dispôs a lenha, amarrou Isaque, seu filho, e o deitou no altar, em cima da lenha. E estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o filho, para sangrar. Mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor, Abraão, Abraão! E ele respondeu, eis-me aqui. Então lhe disse, não estendas a mão sobre o menino, sobre o rapaz, e nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus, porque não me negaste o filho, o teu único filho. Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. E pôs Abraão por nome àquele lugar, o Senhor proverá. Daí diz-se até o dia de hoje, o nome do monte do Senhor proverá. O Senhor se proverá. Amém? Queridos, é uma história meia complexa. Quem não conhece a história vai dizer, para aí, deixa eu tentar entender bem aí. Deus mandou que Abraão matasse o filho dele, porque holocausto é um sacrifício, era um sacrifício, o qual você pegava a oferta, o cordeiro, o touro, você sangrava, teria que ser um golpe muito forte para ele não ficar se debatendo, mesmo amarrado, sangrava, cortando 50% da garganta ou do pescoço, e ali em cima da lenha ficava aquele holocausto, aquela oferta, e depois era queimada. Coisa feia, né? Mas fazer isso com um filho. E agora? O que aconteceu antes? Abraão havia despedido quem? Agar e Ismael. Ele não tinha mais filho, só tinha Isaque. E agora? O que fazer? E Deus disse, o teu único filho. Mas ele tinha Ismael. Mas para Deus, o que estava contando era o filho que Deus falou que ele teria com quem? Com Sara, o filho da promessa. Pareceu cruel Deus permitir que Abraão despedisse Agar com seu filho. Mas Deus mandou que ele se deitasse com a empregada? Às vezes vai parecer cruel alguma coisa que vai acontecer na sua vida. Mas não culpe a Deus. Culpe você. Porque primeiro não pediu orientação a Deus para tomar a decisão. Abraão poderia ter evitado o infortúnio de ver um filho indo embora da sua casa. Mas ele agiu por vontade própria e agora ele tinha que sofrer pela vontade de Deus. Então, o mais importante é fazermos as nossas escolhas conforme assim diz o Senhor, não como assim diz o nosso coração. O nosso coração é enganoso e quebramos a cara sempre. Queridos, Abraão ouviu a ordem de Deus e não teve dúvidas de que era Deus quem falava com ele. Mesmo parecendo uma ordem absurda, Abraão se dispôs em silêncio, levantou de madrugada, acordou o menino, chamou servos, sem falar nada a Sara, sua esposa, segue com seu coração dilacerado para executar a missão a qual Deus lhe confiou. Ele não questionou em nenhum momento a Deus, em momento algum. Mas por que ele não questionou? Porque Abraão tinha um relacionamento com Deus. Não existia e não existe relatos na história o qual Deus te haveria pedido um sacrifício humano. Existe? Não. Existia? Não. Porém, a nação que Abraão vivia outrora era de pessoas pagãs. Era costume dos pagãos sacrificar seus filhos aos demônios. Mas Deus jamais havia feito esse pedido a alguém. Mas e por que Abraão obedeceu? Por que ele não titubeou? Por que ele não questionou? Porque ele tinha um relacionamento com Deus, ele conhecia a voz de Deus. Traga isso para a sua vida.
Quando você for tomar uma decisão e você se prostrar de joelho em oração e pedir, Senhor, eu preciso de uma resposta, você vai saber discernir se a voz que fala a sua consciência é do Espírito Santo ou do Espírito do cão. Abraão entendeu que ali era Deus que falava, mesmo uma ordem tão absurda, mas ele obedeceu. Ele obedeceu, ele não questionou. Por que Abraão não disse a Deus que não iria? Porque Abraão confiava em Deus. Mesmo sem entender, ele decidiu obedecer. Ei, mesmo sem entender, você precisa obedecer. Eu tenho vontade de ser adventista do sétimo dia, mas tem esse negócio do sétimo dia, guardar o sábado. Eu comecei a conhecer a igreja adventista, eu tinha pavor dos adventistas. Eu conto isso sempre. Eu trabalhava ali na praça, desde 2001 que eu estou por ali, tem um tempinho já, né? E eu via passar aquele povo tudo bonito, tudo arrumado, e pá, pá. Tem uns que é metido, viu? Não fala com ninguém. Pá, pá, pá. E a mulher é mais metida ainda, viu? Presta atenção. Estou brincando, viu? Cadê? Ia de povo metido. E depois eu descobri que esse povo guardava o sábado. Aí eu peguei uma birra com esse povo e disse, esse povo é judeu, é? Foram os judeus que crucificaram quem? Que entregaram para os romanos? Jesus. Aí eu assimilei sábado, judeu, sábado, Jesus crucificado. Quem os sumos sacerdotes eram o quê? Judeus. E entregaram Jesus para os romanos. Aí os guardiões do sábado, judeu. Aí eu peguei um ranço desgraçado com os adventistas, porque eu achava que a observância do sábado era do judeu. Até hoje existem teólogos para tentar puxar a brasa para sua sardinha, para defender a doutrina de sua igreja, diz que o sábado é do judeu. Quem deu o sábado para ser observado? Quem foi a igreja? Aonde foi? Aonde? Lá na criação, no Éden. Tinha judeu lá, não? Milhares de anos depois foi que surgiu o primeiro judeu. Não existia judeu. Aí quando eu fui tomando o estudo e entendendo isso, eu comecei a pedir perdão a Deus. Mas agora eu tinha que guardar o sábado, porque eu queria. Porque depois que você conhece a verdade, não tem como relutar contra a verdade. Não adianta. Você vai ser incomodado sempre. E eu comecei a ser incomodado. Aí eu ficava, e agora? Fechar o comércio dia de sábado. Deixar de ganhar a paia. Ei, meu Deus do céu. E sem outras coisas. O cigarrinho que eu gostava, não era de maconha não, mas eu era viciado no cigarro cauto. O cigarrinho, a cervejinha, né? A serestinha, dia dos pais, dia das mães, o São João, era bom de forró, viu? Pense. Gostava demais de festa. Mas e aí, tudo isso foi entrando na minha mente, e quanto mais eu pensava nas coisas que eu gostava, mais repulsa eu tinha pelos adventistas. Mesmo conhecendo a verdade, eu queria viver a mentira. Porque eu tinha os meus prazeres, a minha ostentação, a minha renda, que eu achava que ia ser comprometida. Mas só que eu comecei tendo estudo, e o que é que eu fiz? Eu orei. E disse, Senhor, que seja feita a tua vontade. E eu vim. Mesmo que eu tenha quebrado a cara várias vezes, mas eu vim. Alguns dizem que quem não vem pelo amor, vem pela dor. E tem alguns que nem pela dor vem, vai para o caixão. Porque Deus não força ninguém. Então, amados, mesmo sem entender, obedeça. Se Deus disse aceita o chamado, aceita. Ele proverá. Vamos para a história. Amados, Abraão confiava em Deus. Seria bom que tivéssemos a fé de Abraão. E eu quero dizer para você, mesmo que você não esteja entendendo, confie em Deus. Ele te diz, eu é que sei que pensamento tenho a vosso respeito. Jeremias 29, 13. Pensamentos de paz, de bem, não de mal. Deus tem muitas coisas boas para nos dar. Mas é que o nosso orgulho, o nosso coração contaminado, a nossa desconfiança, a nossa avareza, a nossa cobiça, não permite que as bênçãos do Senhor cheguem até a nossa vida. Porque nós já não presta com pouca coisa, imagina com muita. Já viu aquele ditado, por isso que Deus não dá asa à cobra? Porque é perigoso. É perigoso. Ele quer nos abençoar, mas nós não estamos aptos a receber. Amados,
E nós, o que faríamos no lugar de Abraão? Aos nossos olhos, desobedecer seria o mais sensato a fazer. Mas como diz o apóstolo Paulo, as coisas naturais, as pessoas naturais não entendem o que é espiritual. Aos seus olhos parecem o quê? Loucura. Muitas coisas parecem loucura aos olhos do mundo. Está aqui, por exemplo, essa noite. Está aqui ouvindo a mensagem de Deus pregada por um doido do Gil da Barraca, né? Eu poderia estar em casa, você poderia estar em casa, curtindo meu filho, assistindo um filme, descansando, relaxando, mas eu saí da minha casa para ir lá no Planalto, no fim do mundo lá, não é tão longe assim não, viu? Mas para o quê? Para ouvir, num calor danado, ouvir aquele cara lá ficar blá, 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 blá. Sabe o que é isso? Loucura aos olhos do mundo. Loucura aos olhos do mundo. Mas aos olhos de Deus, é bênçãos para a sua vida. Pois então, infelizmente alguns pais não gostam dessa loucura. Preferem ver seus filhos segurando um copo de cerveja na balada, em vez de uma Bíblia na igreja. Você duvida? Eu conheço alguns que diz: meu filho não vai ser crente. Eu nasci na igreja tal, vou morrer na igreja tal. Mentira, ele nem vai na igreja. Pergunta o que é uma Bíblia, que ele vai só dizer aqui, que é um livro. Está lá aberta na casa dele, se é que está no Salmo 91, ou no 23. Só. Aí diz para o filho que você não vai ser crente. O filho, tá bom. Mas só que a nossa mente precisa ser ocupada com algo. E é justamente o que nós colocamos em nossa mente que nós vamos viver de acordo com o depósito. O que tem aqui vai ser explanado para fora. E seria muito bom que os nossos filhos e nós mesmos tivéssemos o que é bom, o que é benéfico aqui armazenado. Porque a Bíblia diz claramente que a boca fala do que o coração está cheio. Em outras palavras, você faz aquilo que você absorve. Você só pode oferecer o que você tem. Aí o filho que não quer, o pai não deixa ir para a igreja, ou a mãe, porque a igreja de crente tem realmente uns crentes ladrão. Tem os crentes enrolados? Tem. Mas você precisa conhecer as Escrituras. Conheça a Bíblia, tome estudo bíblico, conheça a igreja verdadeira, conheça qual é a igreja que prega os mandamentos de Deus e tenta viver. Tenta. E vá. Agora você fala: eu não vou não, porque eu nunca encontrei a igreja perfeita. Não vá mesmo não vá. Porque no dia que você achar, se você entrar, ela deixa de ser, porque você não é perfeito. Então, se você estiver procurando a igreja perfeita para você ser crente, lamento lhe dizer, você não vai ser nunca, porque a igreja é gente, e você é o quê? Gente. Você é perfeito? Não. Não importa se seu irmão ou a sua irmã na igreja está fazendo o errado, você não pode compactuar com o erro. O seu foco é Cristo. Amados, para Abraão aquela ordem poderia parecer estranha, mas não lhe competia duvidar da promessa de Deus, porque quando Deus disse que ele deveria mandar Ismael embora com a sua mãe, ele disse: de Isaque farei uma grande nação. E isso estava na mente de Abraão: de Isaque, teu filho, eu farei uma grande nação. E se Deus havia lhe prometido que a partir de Isaque faria um grande povo e uma grande nação, ele só precisava fazer o quê? Confiar. E o que mais? Quem confia em Deus? Todos. Amém? Tem alguém que não confia aí? Não. Ele só precisava fazer o quê? Confiar e obedecer. Está entendendo porque às vezes tem alguma coisa que não está dando certo? É porque tem confiança, mas não está provando essa confiança através de quê? Da obediência. É isso que está dando errado. É por isso que parece que o saco é furado, as coisas não aumentam. É por isso que a coisa está atinhada na linguagem popular. Porque você diz que confia, mas não prova através da obediência. Você está entendendo? Quem diz que confia, obedece. Quem diz que ama, cuida. Então é preciso demonstrar confiança através da obediência. Abraão obedeceu.
Lá no livro de Hebreus, capítulo 11, diz que Abraão cria que Deus ressuscitaria seu filho. Mas como se ninguém havia ressuscitado ainda? Porque para nós é fácil acreditar em Jesus, acreditar na sua segunda vinda, porque ele já veio uma vez. E a Bíblia fala que veio. Mas para Abraão, para nós é fácil até acreditar na ressurreição, porque Jesus ressuscitou e ressuscitou pessoas. Mas Abraão não tinha conhecimento de ninguém que houvesse sido ressuscitado. Aí, por isso que ele tem o nome de o pai da fé. Porque crer em Deus é obedecer. Ele obedeceu. Tal pai, tal filho. Assim como Abraão demonstrou fé e obediência a Deus, Isaac não fez diferente. Afinal, Isaac poderia ter se recusado a ser a oferta do holocausto. Ele disse: meu pai, nós temos o fogo, temos a faca, o cutelo e temos a lenha, mas cadê a oferta para o holocausto? Cadê o cordeiro, meu pai? Você imagina a dor? Mesmo crendo, às vezes nós cremos, mas o coração aperta. Crê, mas chora. Meu filho está doente, vai ficar bom, vai ficar. O médico diz: não, ele vai ficar bom. Mesmo assim você chora. Porque a gente crê, mas o coração aperta. Imagina a sensação de Abraão e ter que subir um monte depois de 3 dias torturando a mente dele, pensando: eu desisto ou não desisto? Matar meu filho, queimar meu filho, meu único filho. Será que eu estou certo? Será que a voz era de Deus mesmo? Imagina o que passou na cabeça de Abraão. Mas ele foi. Meu pai, cadê o cordeiro? Deus proverá, meu filho. Queridos, não seria difícil para Isaac resistir e não aceitar ser a promessa, a oferta para o holocausto. Para um jovem de 20 anos não seria difícil empurrar um velho de 120 para lá e dizer: está doido, coroa? Vai matar outro? 20 anos para 120, quem estava com força? O jovem. Mas não, ele não titubeou também, e ele não resistiu, ele obedeceu. Isaac agiu diferente de muitos hoje. Creio eu que a pergunta sobre o cordeiro, quando Isaac fez a pergunta sobre o cordeiro e ouviu do seu pai que Deus haveria de prover, eu creio que eles devem ter pensado assim. Abraão deve ter chamado: filho, vem cá, tu sabe que eu te amo, tu sabe que Deus disse, meu filho, que de ti ele me faria uma grande nação, e eu creio que ele fará. Amém, meu pai, amém. Você é o filho da promessa. Ele até pediu que eu mandasse teu irmão embora. Eu creio, filho, que você é o filho da promessa, que é de você que eu me tornaria um grande povo. Oh, glória a Deus, pai. Mas tem uma coisa, filho, ele me pediu que eu te matasse, que eu te sacrificasse e te queimasse. E eu estou com o coração apertado, mas eu preciso obedecer a Deus. Isaac entregou as mãos do pai. Que seja feita a tua vontade, meu pai. Pensa aí por um minuto, se coloca no lugar de Abraão e no lugar de Isaac. O que você faria? E nós vimos que o final da história foi muito bonito. Abraão confiava-se na providência divina. Isaac também aprendeu a confiar, e Deus os honrou. Deus os honrou. Abraão, não faça nada ao rapaz, tu já provaste a minha fé. Aí ele diz essa noite: Jamile, tu já provaste a minha fé. Adelino, Zita, tu provaste que confia em mim. Agora segue-me.
Queridos, talvez é justamente isso que está faltando para você ser feliz. Aprender a confiar em Deus. Aprenda a confiar. E assim como ele honrou Isaac e Abraão, ele quer te honrar. Entregar um filho para a morte. Isaac foi poupado, mas teve alguém que não. Teve alguém que teve que morrer, para que eu e você pudéssemos ver. Se você não crê nisso, eu só posso orar por você. Mas Jesus morreu. Não teve um anjo que gritou, não. Tinha uma multidão gritando: crucificam! Mate! Que o sangue dele caia sobre os nossos filhos. E o que você tem feito para reconhecer esse sacrifício? Porque ele morreu, mas ressuscitou. E a vitória está na ressurreição. Mas a vitória está na ressurreição para aqueles que confiam e obedecem. Não basta confiar, é preciso crer que Deus proverá. É preciso ir e caminhar na direção que Deus mandou que caminhasse. Ah, mas o mundo é atrativo. Eu gosto das baladas. Eu tenho muitos amigos. E quando você for diagnosticada com câncer, ou com câncer, com uma doença incurável, ou você for acidentado, e quando você for envolto no vício e ninguém mais quiser te dar emprego, e quando a dificuldade bater na tua porta, o mundo estará de portas abertas para você? Quem vai estar de braços abertos? Não seria melhor você ir pelo amor do que pela dor, se der tempo? Abraão aceitou por amor a Deus. E quando se aceita por amor, é poupado da dor. E ainda que venha a dor, Deus nos fortalece diariamente. Caímos, erramos, pecamos, mas levantamos e Ele nos coloca de pé. E seguimos em frente. Queridos, eu não sou pastor. Eu não sou pregador remunerado. Eu nunca recebi 1 litro de gasolina para pregar para ninguém, para ir em lugar nenhum para pregar. Eu não estou falando isso para mim aparecer. É para que alguém não cogite que eu estou aqui com lábia, para que você tome sua decisão e isso me renda alguma coisa. Vai me render, sabe o que? Uma coroa na eternidade. E é essa coroa que eu estou almejando. É porque se Deus disse, através da sua palavra escrita: ide por todo mundo e pregai o evangelho. Aquele que crê e for batizado, e aquele que não crer. E eu estou aqui pregando para que você creia. Aí você diz: eu creio, amém. Mas você está obedecendo? Quem diz se você crê é a forma como você vive. Não é simplesmente dizer eu creio. Mesmo que você tenha medo de tomar uma decisão, não tenha medo. Faça como o salmista diz: quando eu estiver com medo, eu confiarei em ti. Sabia que Cristo poderia ter recusado também a cruz? Afinal, ele também sentia medo. Mas para que eu e você pudéssemos viver, pudéssemos ter a oportunidade de viver, ele teve que morrer. Aí você fica dizendo: mas para aí, como assim viver? Tanta gente morrendo. Ei, presta atenção, não tem ninguém morto ainda. Vai ressuscitar o bom e o ruim. O que viveu na presença de Deus e o que viveu na presença do cão vai ressuscitar. Um na primeira ressurreição para receber a bênção, a eternidade. O outro na segunda para receber o quê? A sentença no juízo e o fogo consumidor. Quem disse isso foi eu? Não.
a palavra de Deus. E eu creio. Deus não fez o ser humano para resumir na morte. Todos nós estamos aqui em um ensaio. E o que vai definir para onde vamos é a nossa escolha. Amados, João 15:5 diz: eis que sou a videira e vós sois os ramos. Sem mim, nada podeis fazer. Tudo que você está fazendo, tudo que você está conquistando, todo o seu sonho que você está projetando, se Deus não estiver no controle da sua vida, se Ele não for o primeiro, é caminho de morte. Pode ter certeza disso. Existe uma reflexão de um pai viúvo. Ele tinha só um filho, um garotinho de 8 anos. Ele trabalhava em uma ponte ferroviária. Qual era a função dele? Essa ponte era móvel. Quando vinha o trem de cá, ele tinha que baixar a ponte. Quando vinha o de cá, ele tinha que levantar essa e baixar essa. E assim era o dia todo. E um dia a criança não tinha com quem ficar, ele levou para o trabalho. E ali a criança ficou brincando ali por baixo. E ele, atento aos trens que passava, suspende a ponte para um, baixa para outro. E ele não percebeu que a criança se distanciou bastante. E ela estava justamente nos trilhos, onde ele tinha que baixar a ponte para o trem passar. Se ele vacilasse e não levantasse ou não baixasse a ponte, o trem se esbagaçaria. E a criança sumiu da sua presença, e quando ele olha, estava lá embaixo. E ele grita: filho, venha! Mas a criança não ouvia, estava longe. E para sua surpresa, avista o trem, um trem de passageiros, que vai se aproximando. E ele agora tinha que fazer uma escolha: correr, pegar o filho, não dava tempo, e baixar a ponte. Ele teria que baixar a ponte para salvar centenas de pessoas que vinham naquele trem, mas sacrificar seu filho. Naquele trem vinha professores, advogados, prostitutas, lésbicas, homossexuais, pretos, brancos, todo tipo de pessoas. Mas ele tinha que escolher: sacrificar seu filho ou deixar que todos aqueles morressem. E ele gritava: filho, venha! Mas ele não ouvia, era longe. E o trem vai se aproximando, e ele: meu Deus, meu filho, meu único filho. E que decisão ele tinha que tomar? Matar centenas de pessoas para salvar o seu filho, ou sacrificar o seu filho por aquelas pessoas? Ele, chorando, ele disse: meu filho, eu te amo. E baixou a ponte, massacrando o seu filho, mas salvando centenas de pessoas. É triste essa história, não é? A história de Jesus é a mesma. Ele morreu para que preto, branco, gay, lésbicas, todos pudessem viver. Mas para que vivam, precisam confiar e obedecer. Há 6 anos atrás, eu também aceitei um convite para participar de uma oração. Tomei a decisão, tomei estudo, batizei e comecei a olhar para alguns crentes que tinham um testemunho negativo. E me afastei da igreja. Mas eu não conseguia mais viver no mundo depois de ter conhecido a verdade. Nada mais me alegrava. Voltei a beber, fumar, mas a bebida e o cigarro já não tinha mais o mesmo sabor. E uma coisa boa eu não parei, foi de orar. Assim como oraram por mim, eu agora estava orando por mim, para que Deus me desse força, que eu engolisse o meu orgulho e voltasse para a igreja. Não, que eu voltasse para Cristo. Mas para voltar para Cristo eu tinha que voltar para a igreja. O difícil era voltar para a igreja, mas eu voltei. E quando eu vejo vocês vindo aqui à frente, me vem um filme na mente, eu lembro
Se alguém não tivesse orado por mim, eu não teria tomado a minha decisão. Se tiver mais alguém que ouviu, eu sei que ouviu a voz do Espírito Santo e quer participar dessa oração, não tenha vergonha, não engula seu orgulho e venha. Porque não espere que anjos venham batendo asas para pregar o Evangelho para você. Deus usa pessoas. E nessa noite Ele te convida, venha participar dessa oração. Quando você começar a obedecer, testemunhar, demonstrar que você verdadeiramente confia em Deus, a sua vida vai mudar. Aquilo que te proporcionava prazer, vai te proporcionar nojo. Você vai sentir vergonha diante do pecado, mas você vai sentir um alívio, um descanso na mente, uma paz de espírito que eu não posso descrever para você. Se tiver mais alguém que deseja participar dessa oração, para um dia se preparar para tomar sua decisão, quem sabe tomar um estudo, aqueles que ainda não têm, eu convido a participar dessa oração. Mas como Deus também não insiste, quem sou eu para insistir? Mesmo assim eu vou orar por você. Feche os nossos olhos, fechamos os nossos olhos e vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai Criador e Mantenedor, eis aqui os teus filhos. Eles ouviram a tua voz, o Espírito Santo sussurrou em seus ouvidos, e eles vieram aqui à frente para participar e receber essa consagração. Eles no íntimo do seu coração, dos seus corações, estão dizendo: eu sei que eu ainda não estou preparado, mas eu quero me preparar para te servir, Senhor. E em nome do teu Filho Jesus Cristo, eu te peço que o Senhor se faça presente em suas vidas, agora e sempre. Que aquilo que lhes proporcionava prazeres, a partir de hoje, possa lhes causar nojo, vergonha, seja lá o que for, que faziam outrora, que não te agradava, que eles não façam mais. E que eles possam entender que o que compete ao ser humano é obedecer a ti e guardar os seus mandamentos. Por isso, Pai, eu te peço, os toma na tua mão e os protege, os livra de toda e qualquer investida de Satanás. Que eles possam receber o sacrifício de Jesus em suas vidas, que eles possam ser lavados pelo sangue do Cordeiro, e que seus pecados, Senhor Deus, possam ser perdoados. Eles agora estão decididos, Senhor Deus, a pensar em um momento oportuno para tomar as suas decisões. Eu te peço, Pai, inculca em suas mentes que o tempo é breve, que a decisão é para agora, que eles possam se decidir o quanto antes, que aqueles que ainda não tomaram estudo, que possam tomar o estudo bíblico, para conhecer mais da tua vontade e viver a tua vontade, e que aqueles que já têm experiência, já tomaram estudo, possam se decidir, porque se tem uma coisa que eles não têm, eles podem ter dinheiro, podem ter saúde, podem ter carro, podem ter amigos, mas tem uma coisa que eles e nós não temos, é o tempo. O tempo não nos pertence. Por isso eu te peço que o Senhor os fortaleça em suas decisões, e que eles possam, Senhor Deus, consagrar suas vidas a ti. Da mesma forma eu te peço por todos que aqui estão, e aqueles que sentiram o desejo de vir à frente, mas a vergonha falou mais alto, que o Divino Espírito Santo se faça presente em suas vidas, e que eles também possam tomar suas decisões o quanto antes, porque o mundo é uma cilada, e o Senhor diz: eis que estou à porta e bato, quem ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Que eles possam, Senhor Deus, abrir a porta dos seus corações, que o Senhor possa adentrar e fazer morada, e fazer mudança, e fazer diferença em suas vidas. Por favor, Pai, nos leva de volta para os nossos lares, nos dá uma noite, Senhor Deus, na tua presença, nos dá um sono reparador, e se for da tua vontade, Pai, nos desperta amanhã para mais um dia na tua presença e sob a tua proteção, e logo mais à noite nos traz de volta à tua casa, para nos preenchermos da tua palavra. É o que te pedimos,
e honrosamente te agradecemos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Que Deus abençoe a todos.